Usando essa metodologia, sem cromatografia, uma das principais aplicações de ESI, então, é a obtenção de fingerprint de amostras, a impressão digital de amostras. E esse conceito tem sido utilizado em análises de amostras as mais diversas possíveis. Por exemplo, própolis. Própolis é uma cera, alguém pode pensar, mas eu preparo uma solução a partir daquela cera e analiso a solução. Vinho já é um líquido. Eu posso analisar esse vinho para obter um fingerprint. Soja transgênica, mesma coisa. Eu pego o grão da soja, macero e faço uma extração com um solvente adequado. Injeto o solvente no espectrômetro de massas, trabalhando com a técnica de ionização ESI. Cachaça eu trabalhei diretamente, a gente tem vários trabalhos com cachaça já publicados, né? Gasolina adulterada. Mas gasolina é composto de substâncias apolares, que não são detectáveis por ESI, por eletrospray. O que eu faço? Eu pego a gasolina, faço uma extração com um solvente polar, normalmente uma mistura de água e metanol. Esse solvente polar extrai os constituintes polares da gasolina e eu analiso a fração polar. É possível então verificar pelo fingerprint as grandes diferenças que existem entre uma gasolina normal e uma gasolina adulterada, tá? Então nós fizemos essa aplicação e funcionou bem, tem até patentes sobre isso, né? Veneno de cobra, isso é mais relacionado com o pessoal lá da biologia que trabalha nessa área, obter o fingerprint de um determinado, não só veneno de cobra, mas qualquer fluido, né, de organismos vivos. A princípio eu posso obter o fingerprint. Azeite de oliva, uísque, perfumes, condimentos, café. Então, a princípio, qualquer coisa, qualquer tipo de amostra, eu posso obter um fingerprint via SMS. Tá claro isso, gente? Tá? Pode me interromper, tá? Porque talvez vocês achem vários trabalhos sobre isso, tá? Então, essa talvez seja a principal aplicação de eletrospray quando eu não uso cromatografia. Cromatografia, normalmente a principal aplicação no módulo MRM é a detecção de resíduos em quantidades traço em amostras complexas, né? Quais são as desvantagens do eletrospray fazer desse jeito, injetar direto a solução? O eletrospray é muito suscetível à supressão iônica, que nem eu expliquei no efeito de matriz. Presença de constituintes nessa amostra, e ainda mais que eu não tenho cromatografia. Cromatografia é uma etapa de purificação, né? Não deixa de ser. Então, os constituintes que eu estou injetando da minha amostra podem causar forte supressão iônica. E aí eu não consigo ver nada, a não ser o íon do interferente. Tá bom? Então, se em cromatografia, eletrospray já é muito suscetível ao efeito de matriz, quando eu injeto a amostra sem qualquer etapa de separação, isso se torna ainda mais crítico. Tá? Dificuldade para limpar o equipamento excessivamente contaminado devido à alta sensibilidade para certos compostos. Então, quando eu faço uma injeção direta, sem cromatografia, eu sujo muito rapidamente o equipamento. Existem substâncias que grudam no equipamento e não saem de jeito nenhum. Você vê o sinal daquela substância durante dias. Então isso é chato, atrapalha demais. Esse é um problema quando a gente usa análise direta de soluções por ESI. Professor, oi? E não tem como contornar isso por uma diluição altíssima da amostra, não? É uma possível alternativa. Você dilui, sim, mas ao mesmo tempo você está diluindo o resto, né? Tem razão. Você dilui tudo.
Então pode ser que funcione, e normalmente a gente faz isso. A gente pega a amostra e dilui bastante, né? Mas mesmo assim pode dar problema. Você sempre vai ter junto na seringa, na solução que você está injetando, você vai ter um monte de coisa que vai interferir na sua análise. É diferente das técnicas de hidratação ambiente que eu vou falar, né? A Ana Gabriela trabalha com paper spray, né? A paper spray, a vantagem é essa, você elimina um pouco o efeito de matriz, né? A pureza das amostras é importante devido a esse fato, né? Mas eu trabalho normalmente com amostras muito sujas. Oi, Josimar. E a limpeza, nesse caso, é feita como? Bom, a limpeza é bem mais simples do que no GCMS que você trabalha. Como é pressão atmosférica, você tira a fonte, passa lá um pano com álcool, esfrega, um pano macio, né? Não pode ser lixa, você não estraga o equipamento. Passa lá e põe de novo e testa e vê se está lá ainda. Às vezes você tem que desmontar tudo e pôr tudo no ultrassom, umas peças metálicas. Mas é bem mais rápido e simples do que o GCMS, mesmo quando há necessidade de desmontar. Você já fez a limpeza no GCMS? Não fez? Tem que quebrar o vácuo. Tem que desmontar toda a fonte. Exatamente. Você gasta mais ou menos um dia, não é? Mas naquele do Max é mais rápido, porque a cada vez mais compact, Da Shimazu? é em torno de umas 5 horas, é o que eu falo. Mas o outro da Terra é mais demorado. É mais demorado, porque o da Terra é mais antigo, né? Sim. Íons com cargas múltiplas podem causar confusão, especialmente em análise de misturas, né? Aquele problema, às vezes, na minha amostra, já que eu estou analisando solução e eu estou dissolvendo tudo, se tiver uma proteína ali, ela vai ser detectada também, o que não acontece em paper spray, né? A proteína ela vai ser detectada e você sabe como é que é o sinal de proteína em eletrospray, aquele monte de sinais. Isso pode bagunçar totalmente seu espectro de massas, tá? Então, ESE tem esses problemas de se fazer infusão direta. Ele funciona muito bem em muitos casos, mas ele tem essas limitações, tá? Então, em 2004 foi criada, desenvolvida a técnica DESE. Ela é derivada de eletrospray. Ela foi desenvolvida pelo grupo do professor Graham Cooks, né, em 2004. Em que se baseia a técnica DESE? A sigla para DESE é Desorption Electrospray Ionization. Usa o mecanismo eletrospray. Formação de gotículas carregadas, expulsão de íons para a fase gasosa. Na técnica DESE, eu tenho uma seringa, está bem ampliado aqui, está bem para mostrar todos os detalhes. Nessa seringa eu aplico eu faço bombeamento de um solvente, normalmente solventes típicos de ESE, etanol, água, cetonitrila ou misturas entre eles. Então esse solvente ele é bombeado pela seringa, pelo êmbolo da seringa, e na parte metálica desse êmbolo eu aplico um potencial bastante elevado, da ordem de 3 a 4 mil volts. A ideia aqui é causar o fenômeno eletrospray, gerar gotículas que estão carregadas ou positivamente ou negativamente. Então esse solvente é bombeado e eu aplico constantemente uma alta tensão sobre a parte metálica onde esse solvente está passando. Na ponta da seringa, com o êmbolo se movendo, começam a se gerar gotículas que se transformam num spray pela ação de um solvente que eu passo num fluxo paralelo a esse solvente. Okay? Então, é muito parecido com o eletrospray. Então eu tenho o solvente, onde eu apliquei uma alta tensão, um gás, normalmente um gás inerte, o nitrogênio é de longe o mais utilizado. Esse gás permite a formação das microgotículas que estão carregadas. Dentro de cada microgotícula
existe excesso de espécie positiva ou negativa. Essas espécies positivas são oriundas do solvente, metanol, água, como eu disse. Então, quando eu estou trabalhando no modo positivo, essas gotículas vão estar ricas, por exemplo, em H3 ou mais, muito mais do que OH-. Quando eu trabalho no modo negativo, é o contrário. Cada gotícula vai ter um excesso de OH- em relação a H+, H3 ou mais. Essas gotículas que estão representadas aqui em vermelho, elas colidem com uma superfície onde minha amostra está depositada. Tudo isso é pressão atmosférica. Tá? Quando as gotículas carregadas colidem com a superfície, elas extraem o analito da superfície, o analito vai para dentro dessa gotícula, essa gotícula ricocheteia para cá, ela faz tudo isso nesse intervalo que ela colide com a superfície. Ela bate, dissolve o analito que está dissolvido, que está presente na superfície, ricocheteia, e aí eu tenho um fenômeno ESI. Dentro de cada gotícula há uma transferência de próton para o analito que foi removido da superfície, e esse analito agora protonado, mecanismo de fissão coulombica, vai para a fase gasosa e é atraído para dentro do espectrômetro de massas. O espectrômetro de massas tem um potencial oposto, ele atrai as espécies positivas ou negativas, dependendo do modo que eu estou fazendo a análise. Então, é um mecanismo onde eu tenho simultaneamente a colisão da gotícula com a superfície, a solubilização do analito que está em superfície. Esse analito vai para dentro da gotícula, que tem um fenômeno aqui de bate na superfície e é refletido. E, finalmente, esse analito adquire carga, que a gotícula tem excesso de carga, e é expulso para a fase gasosa. Acontece tudo isso no mecanismo DESI. Por que essa técnica de iluminação é chamada ambiente? Porque eu posso manipular a amostra. Eu posso pegar essa plaquinha aqui e mexer para cá, para cá. Agora eu quero analisar esse ponto da superfície. Aí eu mexo na plaquinha. Por isso que se chama ionização ambiente, né? Eu posso analisar qualquer ponto da superfície que eu desejo. Eu vou falar sobre isso. Isso é o princípio da obtenção de imagens por espectrometria de massas usando DESI. Tá? Quais são os fatores que afetam a performance do DESI? A natureza do solvente. Normalmente, água pura não é um bom solvente, porque ela é difícil de evaporar, é difícil de formar microgotículas com água, né? Então, normalmente, solventes bons são solventes que têm que conter água, porque a água normalmente ajuda na solubilização do analito, mas tem que ter um solvente um pouco mais volátil do que a água, normalmente metanol ou acetonitrilo. A alta tensão aplicada afeta a performance de DESI. Normalmente trabalha-se com 3, 4 mil volts. Essa tensão é obrigatória, que ela é que vai gerar as gotículas carregadas. Esse ângulo entre a ponta da seringa e a superfície, que é chamado de alfa. Eu não posso colocar a seringa em ângulo reto com a superfície, eu não vou ter esse efeito de bate-reflete, né, das gotículas, né? Um ângulo muito inclinado aqui também, próximo a 0 graus também não é bom. Esse ângulo aqui normalmente é por volta de 45 graus. Mesma coisa o ângulo beta, que é o ângulo entre a superfície e a entrada do espectrômetro de massas, né? Fluxo de solvente,
permite a formação daquele jato de spray, representado aqui em vermelho. Ele é muito importante, né? E basicamente são esses os parâmetros que afetam a performance de DESE. Então, DESE permite que superfícies sejam analisadas diretamente. Eu não preciso preparar solução. Eu não preciso pegar essa amostra aqui que está em superfície, dissolver, colocar dentro da seringa e obter o fingerprint. Não há necessidade. Além disso, o DESE permite que você saiba em que ponto desta superfície um determinado analito está localizado. Tá? Deu para entender, pessoal? Bom, então esse é o esquema de funcionamento do DESE. Foi a primeira técnica de ionização ambiente descoberta, né? Quando se começou a trabalhar. Aqui eu tenho uma foto de uma fonte de DESE, que foi depois que se descobriu essa técnica DESE, lá na Universidade de Purdue, onde o professor Fuchs trabalha, os próprios ex-alunos dele criaram uma empresa que começou a fabricar e vender essas fontes de DESE. As fontes de DESE são acopladas diretamente no espectrômetro de massas. Repetindo, eu não uso cromatografia. Eu tiro a fonte ESE convencional e coloco a fonte DESE. Então a fonte, aqui da entrada do espectrômetro de massas, a fonte DESE ela está encaixada nessa posição, onde estava a fonte ESE, que vem como equipamento. Eu tiro a fonte ESE e coloco essa. Uma fonte como essa também pode ser construída aqui. Qualquer pessoa que entende de tornearia consegue fazer um negócio desse. Essa empresa que foi criada, ela patenteou tal, e uma fonte como esta é caríssima, custa por volta de $100 mil. $100 mil. Eu mesmo construí uma aqui, né, na UFMG. Eu não tenho habilidade com saber torno, essas coisas, né? Mas eu paguei R$2.000 e funciona do mesmo jeito, tá? Então, aquele espectrômetro de massas que tem lá o QExact, lá no LAX, daria para fazer isso, para analisar superfícies, tá? Oi? Mas aí isso não requer a utilização de um espectro mais de solventes, não? Porque, por exemplo, você falou metanol e etc. Metanol você trilha água. Isso, mas aí você não reduz muito a quantidade de analíticos que você vai conseguir extrair, não? Ainda mais se for de uma matriz mais complexa. Bom, isso é uma boa pergunta. Isso é verdade, mas felizmente os analíticos que são detectáveis por ESE e DESE, que é a mesma coisa, o processo de ionização, eles têm que gerar íons, né? E eles geram íons na presença de solventes próticos, tá? Às vezes, você controlando o solvente, você consegue obter espectro de massas muito diferentes da mesma amostra. Porque o solvente está extraindo uma determinada classe de analíticos e não outra. Um outro solvente faz exatamente o contrário. Eu tenho até um exemplo na aula de hoje para falar isso, tá? Bom, aqui eu vou dar então as vantagens e depois vamos passar para algumas aplicações. Existem inúmeras aplicações. Eu vou mostrar algumas, né, o que já tem sido feito. Eu mesmo no meu laboratório já fiz vários exemplos de aplicação. Vantagens do DESE: análise direta da superfície de amostra. Então, eu posso analisar superfícies, eu posso analisar matrizes sólidas, desde que elas sejam, elas resistam àquele fluxo bem intenso, né, das gotículas e do gás que sai da seringa. Então, se for uma amostra sólida consistente, eu consigo analisar.
O que eu chamo de não consistente? Uma banana, por exemplo. Você põe uma banana que é mole, colocar aquele fluxo de 10 na frente, vai formar um purê. Tipo no purê, não dá certo. Tem que ser algo mais consistente, mais duro, como comprimidos, superfícies como essa aqui, né? Couro, superfícies de tecidos, né? Vidro, por aí vai, né? Papel. Não requer pré-tratamento ou preparo da amostra, isso é fato. Você coloca a amostra, obtém o espectro de massas daquela amostra no ponto que você deseja, porque você pode manipular. A amostra pode ser manipulada durante a análise, como já falei. Técnica de ionização à pressão atmosférica. Continua do mesmo jeito. ESE também é pressão atmosférica. Só que eu não posso manipular a amostra. Por isso que a gente chama DESE, ionização ambiente. É um método analítico minimamente invasivo. Eu posso analisar uma superfície, guardá-la e analisar mais tarde novamente. Isso é ótimo, por exemplo, para analisar documentos. Tinta, vou ter até um exemplo aqui. Tintas em documentos. Nós mesmos no nosso laboratório já fizemos isso, né? Detecção de tintas escritas em documentos. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também. Os espectros obtidos por DESE são similares ao ESE, desde que sejam no mesmo solvente, né? Isso é óbvio, porque o mecanismo é muito parecido, tá? Tem uma etapa de extração da amostra que está em superfície, mas a transferência de carga e a geração de íons na fase gasosa é muito similar ao ESE. Ele é altamente sensível. Se o analito que eu estou querendo detectar ele ioniza com facilidade, eu consigo pegar realmente níveis traços desse analito na superfície. É aplicado a amostras sólidas, mas também pode ser aplicado a amostras líquidas. No caso de amostras líquidas, normalmente eu protejo num papel, espero ela espalhar o solvente e evaporar, aí eu analiso aquele spot onde ela foi depositada. Tá bom? Bom, vamos dar alguns exemplos. Como eu falei, acho que eu vou dar 3 exemplos, mas existem uma infinidade. Isso aí é só para mostrar a capacidade, né, da técnica. The Social Ionization Mass Spectrum for High Throughput Analysis of Pharmaceutical Samples in the Ambient Environment. Ou seja, vou analisar comprimidos. É um método fantástico para se detectar adulteração em comprimidos sem a necessidade de fazer qualquer tipo de extração ou solubilização. Ok? Eu consigo identificar uma grande variedade de compostos químicos em matrizes complexas. Comprimidos são matrizes complexas, eles são misturas. Eles contêm não apenas o princípio ativo, mas também os recipientes, né? E eu consigo detectar desde que a única restrição é que os constituintes do comprimido sejam facilmente ionizáveis. Fármacos, felizmente, normalmente contêm sítios básicos ou ácidos e eles são facilmente ionizáveis. Tá? O primeiro exemplo que eu vou falar, só para mostrar o potencial da técnica para vocês, é a análise de comprimido de tabletes do ácido fólico, né? O ácido fólico é a vitamina B12. Está aqui a estrutura do ácido fólico, né? Olha só, ele tem vários nitrogênios, claramente indicando que ele pode ser facilmente protonado. Tá bom? Está aqui uma foto de como foi feita a análise. Eu peguei o comprimido, peguei ele numa pinça e deixei ele bem preso. Aqui é a entrada do espectrômetro de massas. Aqui é onde veio o spray.
saindo de uma seringa. A voltagem é aplicada lá para trás. O spray bate no comprimido, extrai os compostos, ioniza esses compostos, aqueles que são ionizáveis, e o resultado é a obtenção de um espectro de massas como esse aqui. Quanto tempo demora isso? 30 segundos. Então reparem, olha o espectro de massas que eu obtive. Vários sinais, 129, 149, 184, 295. Na realidade não me interessa saber. Eu estava querendo ver se o comprimido que está sendo comercializado contém ou não ácido fólico. O ácido fólico, a estrutura está aqui, ele tem uma massa nominal de 441 Daltons. E claramente eu vejo um sinal em 442 Daltons. É esse aqui. Talvez seja o ácido fólico protonado. Para confirmar, eu vejo um sinal também em 464. A diferença entre eles é 22. Ao invés de eu ter o aduto protonado, eu tenho o aduto sodiado. Vocês entenderam isso, gente? O sódio, diferença de 22. Confirma, né? Para confirmar ainda mais, eu isolo esse íon 442 e fragmento. Os íons filho, 313 e 295, têm que ser idênticos ao ácido fólico protonado padrão sendo fragmentado. Aí eu confirmo indubitavelmente a presença do ácido fólico nesse comprimido. Tá? Então é uma maneira muito seletiva, muito rápida, inequívoca de se verificar a presença de alguma substância num determinado comprimido, né? Um princípio ativo. Tá? O solvente utilizado, a pergunta que a Júlia me fez, né? Foi metanol água 1 para 1. Por quê? Porque ele extrai. Normalmente esse é o solvente padrão para 10. Metanol água 1 para 1, não foge muito disso. Ele extrai e ioniza a maioria dos compostos que eu desejo analisar. Ah, mas o que são essas outras coisas aqui? Olha, eu não sei, também não me interessa. O que eu já sei, porque eu trabalhei, é que o 365, esse grandão aqui, ele é da sacarose, é o aduto de sódio da sacarose. Esses comprimidos têm como, normalmente eles colocam, né, sacarose como um dos recipientes. Então eu vejo claramente o sinal aqui, tá? Essa análise então ela tem vantagens. Eu pego o comprimido, faço uma análise em 30 segundos, o comprimido está lá quase que intacto. Só vai ter um buraquinho aqui, onde bateu o fluxo do spray. Ele pode ser analisado milhares de outras vezes, se eu desejar. Suponha que chegou lá no laboratório um comprimido com uma ordem judicial pedindo para os peritos verificarem se tem ácido fólico. Ou em outras palavras, o comprimido é falsificado ou não. Pego o comprimido, coloco, tem o espectro de massas. Está aqui. Tem ácido fólico. Fragmento 442 e comprovo. Tudo isso aqui é extremamente rápido. É coisa que em 30 segundos eu faço uma análise como essa. Guardo o comprimido. Faço o processo, a defesa fala, olha, eu quero a contraprova. Está aqui seu comprimido, vamos fazer de novo. Faz de novo. Então, você não destrói a amostra, tá? Que é uma vantagem. O comprimido permanece intacto. Diferente se você tivesse que fazer por cromatografia, que também funciona. Mas por cromatografia, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o comprimido, dissolver, talvez fazer uma extração, um tratamento de amostra, entre os vários disponíveis, injeto no cromatograma, vou obter o pico do ácido fólico, né? Desvantagens, a cromatografia é muito bom, né? Mas ela é demorada. Uma análise cromatográfica como essa, talvez envolvendo todas as etapas, talvez eu gastasse 3, 4 horas, envolvendo inclusive as etapas de preparo, né? E outra, eu destruo o comprimido.
A única coisa que eu posso guardar é a solução. Só que a gente sabe, né? Que em solução o princípio ativo pode se degradar. É outra história, né? Então é uma alternativa bastante interessante. Aqui, um outro exemplo muito interessante, que é esse medicamento que inclusive tem no Brasil, Claritina, né? Claritina, não sei se é Claritina aqui no Brasil, mas não, é esse aqui. Por que não está mexendo aqui? Eu estou mexendo aqui, mas não está indo. Dá um ESC, professor. Hã? O mouse? Isso é uma grande vantagem, né? O medicamento Claritin, eu acho que tem até no Brasil. O princípio ativo é a loratadina, cuja estrutura está aqui representada. Olha só, ela tem 797, tem um cloro em sua estrutura, isso é importante. Nós, como espectrometristas de massa, adoramos quando tem um cloro na estrutura, né? Sítio básico. Seguramente isso aqui ioniza com muita facilidade no modo positivo, né? Peguei um tablete, um comprimido de loratadina, fiz o décimo. Olha o espectro de massa, que coisa mais linda. Basicamente só enxerga o princípio ativo. 383, 385. A loratadina, as massas nominais delas são 382, 384. A presença do cloro faz o padrão dos isotopólogos. Lembra disso? Né? Diferença de 2 unidades do segundo, 1/3 do primeiro. Só esse fato já indica que é uma substância que tem cloro. Só isso. Por isso que eu falei que a gente gosta quando tem cloro, né? O bromo, né? Para confirmar, eu pego o 383 e fragmento. Compara com a fragmentação do padrão e bate. Lá no laboratório onde isso foi feito, eles fizeram uma determinação de como esse método é eficiente. Se, por exemplo, um laboratório quiser verificar fraudes em medicamentos, eles fizeram uma espécie de uma esteirinha, onde eles encaixavam vários comprimidos, né? Vou tentar desenhar. Aqui são os comprimidos encaixados, isso aqui fica girando, né? Aqui está a entrada do espectrômetro de massas e aqui está o fluxo de Bézier. A esteirinha gira, bate o 10 num comprimido, o espectro de massas dele. Gira o próximo. Então eu consigo obter espectros de massas de vários comprimidos de uma maneira muito rápida. O que está mostrando aqui esse gráfico é exatamente isso. Isso é o espectro de massas do primeiro comprimido. Esse aqui é do segundo, do terceiro. Então, cada espectro de massas foi gerado em questão de segundos. Eu consigo uma eficiência tão alta que eu consigo analisar uma amostra por segundo, um comprimido por segundo, até menos que isso, né? Então, a ideia foi exatamente isso aqui. Então, na frente do espectrômetro de massas, ao invés de eu ficar trocando o comprimido manualmente, eles montaram um sistema automatizado, né, Matheus? Você que vai mexer com isso, para aumentar a eficiência do processo. Isso para laboratórios que recebem centenas de amostras por dia, por semana, é muito importante. Sistemas automatizados garantem que eu tenho uma análise com muita eficiência. E notem, todos os espectros de massa, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, eu vejo nitidamente a presença da loratadina, princípio ativo. Tá? O espectro de massas foi obtido numa faixa de 150 até mais ou menos 450. Aqui. Ok, gente? Alguma dúvida sobre isso? Ou é possível
possível fazer análise com altíssima eficiência. Outro medicamento que vocês conhecem, o Centrum de A a zinco. Ele tem uma série de multivitamínicos, desde vitamina A, que eu não me lembro a estrutura agora, passando por vitamina C, vitamina D, obviamente zinco, eu não consigo detectar, né? Tem que ser em CP, né? Zinco é uma espécie metálica. Está aqui o espectro de massas de um tablete de Centrum. Espectro de massas agora bem mais complicado do que o anterior, cada um desses sinais referindo-se a um composto que foi ionizado. Mas com esse leque de informações eu consigo tirar conclusões muito importantes. Eu vejo, por exemplo, a vitamina C. Ela gera um pico 177. Né? Eu sei a estrutura da vitamina C. A sua forma protonada dá um sinal 177. Mas será que é vitamina C? Isola, fragmenta. Tem que bater o padrão de fragmentação com o padrão de vitamina C. 2. Vitamina A. Olha que sinal intenso. 287. Aqui, ó. 3. Tiamina, que é a vitamina B. B12, acho. Não sei. É uma das vitaminas do complexo B. Está aqui, ó. 338. Vitamina D. 397. Ácido fólico, que também está presente no centro. 442. Bem pequenininho, mas eu consigo ver fragmento e vejo o padrão de fragmentação do ácido fólico. E aí, licopeno, né, que é... O licopeno, acho que é da vitamina D, não sei, não é não. Luteado, 397. Reparem, eu consigo ver num único espectro de massas todos os constituintes orgânicos que o fabricante do Centrum diz que está ali presente. Um espectro de massas dele foi obtido, de novo, no máximo em 1 minuto. Então, isso é ótimo para controle de qualidade, porque se eu for fazer uma análise dessa por cromatografia convencional, eu consigo, mas eu vou gastar muito tempo. E para análises rápidas, que eu preciso apenas saber a presença ou não, nós chamamos isso de screening. Isso aqui é perfeito, tá? Então isso tem muita aplicação. Oi. Olha, essa é uma controvérsia. Dá até para fazer quantificação, mas não é muito bom não. Quantificação, particularmente por DESI, EASY, eu não, mesmo vapor spray, que eu vou falar ainda, não recomendo. Eu diria que dá para fazer uma análise semi-quantitativa, mas não se compara à performance da cromatografia. Agora, então, qual que é a vantagem disso? Imagina um laboratório, boa pergunta, que recebe 100 amostras por dia. Pô, eu vou ter que fazer 100 extrações, 100 análises de cromatografia por dia. Não, eu pego as 100 e passo isso aí. Falo, essa está perfeita, essa tem tudo tem que confirmar. Ou essa está em dúvida, essa vai para a cromatografia. De 100 eu reduzo para 2, 3. Está vendo a grande vantagem? São técnicas de screening, tá? Dá para você ter uma ideia da quantidade, mas de fato fazer um método validamente complicado, tá? Aplicações na área forense típica: falsificação de documentos. Esse é um problema sério na área forense. Eu mais ou menos trabalho com isso também. Esses dias atrás chegou um problema extremamente interessante nas nossas mãos. Eu tenho um amigo que é perito da Polícia Civil em Lavras. Aliás, é meu ex-aluno, né? Deixa eu ver se eu me lembro exatamente da história. Teve um concurso lá e uma das candidatas veio reclamar. Ela entrou com um recurso pelo gabarito dela.
uma das questões tinha 5 alternativas: A, B, C, D e E. Estava marcado essa e essa aqui. A questão foi anulada. E por causa disso ela não passou no concurso. Aí ela entrou com recurso dizendo que ela só marcou uma, a alternativa correta. Alguém, que aquele concurso estava com suspeitas, tinha marcado a outra, e não tinha sido ela. Como fazer? Como fazer para ver se ela está falando a verdade ou não? Paper spray na questão? Não, é 10 na questão. Desse tipo. Por quê? Eles fizeram um teste, tudo quanto é, até a pressão, então a pressão que a pessoa fez para ver se era parecida esse com esse, né, para ver se era uma pessoa diferente. Enfim, técnicas lá da perícia, mas nada conclusivo. Então o meu ex-aluno sabia que eu mexia com isso, trouxe aí. E a gente analisou a composição química desse e desse aqui. As canetas, deixa eu pegar aqui para mostrar para você. Tem uma caneta azul aqui. Você tem uma caneta azul aí? Aqui hoje. Aqui, ó. Uma caneta azul aqui. Essa é a marca Bic. Embora ela seja azul, ela tem qualquer uma aí. Igual, então dá preta. Só finge que é azul. Sei lá, finge se pegar pelo menos a marca. Compacto. Embora as duas sejam azuis, a composição química delas é diferente. O azul da Bic é devido a um corante, a gente vai ver isso. O azul da Compacto é outro corante, felizmente. Então, se a composição química desse fosse diferente, desse era uma forte evidência de que uma pessoa tinha feito isso com uma caneta diferente. Não poderia, mesmo assim, porque ela poderia ter feito com caneta diferente também, né? Ok, mas no dia do exame parece que só podia entrar com uma caneta. Não sei direito a história. Seria um forte argumento a favor de que ela estava falando a verdade. Se as duas dessem a mesma composição, a dúvida permaneceria. Porque uma terceira pessoa poderia ter feito a marca com caneta Bic, entendeu? E nós fizemos a análise disso aqui e deu composição química diferente. Tá? Bom. E aí tá com eles lá, nem sei o que o juiz vai decidir, né? Eu não me meto com essas coisas, não. O resultado tá aí, vocês que se viram. Se quiser um laudo, eu faço, ó, tem isso. Quando eu trabalhei com azeite, veio até a televisão para fazer reportagem no nosso laboratório, eles queriam trazer a amostra de azeite para mim falar se é verdadeiro ou falso. Eu falei, vocês estão malucos, eu nunca vou fazer isso. Isso aí vocês falam lá com a polícia, eu vou... Imagina, chega aí o azeite galo e fala, esse aqui é falso, aí eles me processam. Bom, mas enfim. Então, a gente como químico, né, a gente faz a nossa parte, né? Esse trabalho aqui é muito interessante, falsificação de documentos. Primeiro, foi feito um estudo, né, de preparação, onde foram estudadas marcas de tinta em diferentes tipos de papel. Laser printer, envelope, aquele vácuo, né, e fotográfico. Estudaram esses 3 tipos de papel onde marcas foram feitas. E aqui eu tenho o background, o espectro de massas, o fingerprint de cada tipo de papel obtido via DESI. Então eu pegava o papel, batia o jato de DESI e via o respectivo espectro de massas. Tá? Veja que eles são bem diferentes, né? Todos eles têm 2, 2, 3, mas em intensidades relativas diferentes. Eu preciso saber isso para verificar se o determinado íon vem da tinta ou
vem do papel, né? Normalmente o sinal do corante da caneta é tão intenso que ele mascara tudo isso aqui, tá? Ele suprime esse aí. E os principais, aquilo que eu acabei de falar, né? Os principais corantes encontrados nas canetas são esses aqui, ó, Basic Blue 26, ele que dá um MZ 470, ele tem essa estrutura. Então a gente analisou um monte de caneta azul no nosso laboratório. De fato, as marcas diferentes têm corantes diferentes. O 2, que é o Solvent Blue 2, tem uma massa de 484. A gente detecta um IU 484. A estrutura está aqui. Um que é bastante utilizado é o Basic Violet 3, MZ372. A estrutura está aqui. Basic Blue 7, 478. Difenilguanidina, 212 ou 240, dependendo do grupo L. Então, canetas diferentes têm misturas diferentes desses solventes. As canetas vermelhas também têm os seus próprios solventes, seus próprios corantes, desculpem. Caneta preta também, né? Cada uma com o seu composição específica, felizmente. Então, para estudar isso aqui, né? A pergunta que você fez, Júlia, olha só, eu peguei um daqueles papéis, embora eles tenham background diferentes, quando eu faço um risquinho nele com uma caneta azul, eu analiso o espectro de massas, onde está o spot, onde está a marca, aqueles sinais desaparecem quase que por completo, né? Eu peguei qualquer um daqueles papéis, vai acontecer isso. Um pedaço de papel, fiz uma bolinha, tá? Mirei o spray do Beze aqui, bati, espectro de massas. Então, esse na letra C é a caneta C, caneta E, caneta C, caneta E. Esse 1,9 é a proporção metanol-água, né? Por exemplo, nesse primeiro espectro de massas, refere-se à caneta C, uma proporção de 1 de metanol, 9 de água, muito rico em água. No de baixo, acontece o contrário. Eu tenho 9 de metanol, 1 de água. Repare, a pergunta que a Júlia fez, o espectro muda. Tem tudo a ver com a capacidade que as diferentes misturas têm de extrair os constituintes da tinta que está no papel. Deu para entender, gente? Ok? Vejam então que quando eu uso 9 para 1, o corante 372 cresce muito. O 372 é esse aqui, ó. Tá? O violeta básico 3, esse aqui. Eu vejo outros sinais relativos a outros corantes para essa caneta. Aqui, ó. 358 e 344 é degradação do 372. Isso eu já estudei aqui no nosso laboratório. O que, aliás, permite, quando eu tenho essa série de sinais, eu consigo até prever quando aquele documento foi escrito. Porque quando eu pego uma caneta novinha e escrevo, eu só tenho 372. Com o passar do tempo, aquela tinta no papel vai decompondo. E eu consigo ver, ter uma noção mais ou menos como aquilo lá foi escrito. Deu para entender, gente? Tem outros corantes também, ó. O 470. O 470, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui, ó. Azul básico 26, aqui. Já a outra caneta, ela tem uma composição muito diferente. O corante predominante é o 484, que eu quase não vejo aqui quando eu uso esse solvente. O 484 está aqui. Azul solvente 2, está aqui. Repare então que se eu fizer, a ideia é a seguinte:
se eu fizer uma adulteração num documento que está escrito com a caneta C, usando a caneta E, eu vou conseguir ver essa adulteração. Deu para entender? Por quê? Porque no espectro de massas eu vou ver o 484 na parte da adulteração. E na parte não adulterada, eu não vou ver o 484. Tá? A ideia mais ou menos é essa. Para fazer um estudo um pouco mais detalhado, será que foi realizado um estudo de verificar se o DESE poderia destruir um documento? Ou se de fato eu poderia fazer várias e várias vezes e o resultado seria, ainda assim seria o mesmo? Então foi feito cortou-se um papel retangular, como esse aqui em cima. Foram feitos 4 riscos com a mesma caneta. 1, 2, 3, 4. Passou-se o fluxo DESE, aquele jatinho DESE da seringa, né, que eu mostrei para vocês, sobre esse papel nesse sentido. Eu fui adquirindo os respectivos ionogramas. Ionograma é um análogo de cromatograma. Quando o fluxo DESE entra onde tem a tinta, eu começo a ter uma resposta. Eu vou ter um espectro de massas para cá, para esse, para esse e para esse. Né? Então isso aqui é um tipo de cromatograma, que nós chamamos de ionograma. A resposta aparecendo, íons aparecendo onde existe tinta. Quando ele sai da tinta e volta para o papel, o sinal desaparece. Ok? Então, na primeira vez, eu tive esse ionograma e os 4 espectros de massas foram idênticos, porque os 4 riscos eram feitos com a mesma caneta. O solvente utilizado é aquele que deu o melhor resultado: metanol 9, água 1, volume para volume. E eu vejo aqui o espectro de massas, onde eu vejo claramente o íon 478, que é o Basic Blue 7, e vejo esses aqui 372, 358, que se refere, esqueci agora, ao outro corante, né? 372. Aqui, ó, violeta básico 3. Passou-se nesse mesmo papel durante 100 vezes o spray. 1, 2, 3, 4, 5, até a 100ª vez. Após a 100ª vez, tirou-se uma foto do documento. Veja que não teve grandes alterações. Ele está um pouquinho mais desgastado, talvez aqui na região onde o spray passou. E a quantidade de solvente que sai do spray é muito, muito pequena. Não é suficiente para causar danos no documento. E o mais importante, o espectro de massas após a 100ª vez permaneceu idêntico, sem grandes alterações. Ou, em outras palavras, eu posso pegar um documento antigo, fazer uma análise num determinado ponto desse documento, ou uma obra de arte, não vai danificar, e eu posso repetir a análise dali 1 ano, 2 anos, teoricamente o resultado é o mesmo. Foi? No caso de uma obra de arte, por exemplo, que foi feita uma pintura e mais 3 pinturas, uma sobreposta à outra, é possível identificar essas camadas mais internas? Sim, é possível. Tem até trabalhos com isso. Você tem o espectro de massa da camada superior. Você pode deixar até o próprio spray lá dentro para ele cavocar. Aí você vai vendo, o espectro de massas vai mudando. Legal. É muito legal, muito legal. Isso aqui é muito importante para quem trabalha com documentos valiosos. Imagina se você vai analisar a Lei Áurea da Princesa Isabel, por exemplo.
Você não vai pegar uma tesoura e cortar a Lei Áurea, né? Você tem que ter muito cuidado, tem que ser técnica não destrutiva, não invasiva, né? Você não vai pegar uma pintura que nem o Josimar falou, uma Mona Lisa, talvez a pintura mais cara do mundo, e furar a pintura, né? Você tem que ser uma técnica não invasiva, ou minimamente invasiva. Essas técnicas têm sido muito utilizadas com essa finalidade. Documentos que são alvo de disputa judicial, também você tem que ter um máximo de cuidado, você não pode destruir, né? E com a restauração, professor, dessas obras para chegar numa composição de tinta parecida com a... Teoricamente dá para fazer, você tem um espectro de massas da composição de tinta que você quer. Não sei se é essa a sua pergunta. E aí você vê como é que está na pintura. Porque, embora eu nunca tenha trabalhado com isso, eu já vi apresentações do sujeito que analisa quadros diretamente com isso aqui. Ele coloca o quadro lá embaixo do espectrômetro de massas e analisa um spot, um ponto que ele quer ver, uma assinatura, né? São trabalhos assim, muito bacanas, né? Bom, aqui um exemplo de falsificação envolvendo tese, uma falsificação simulada, tá? Eu vou explicar para vocês, chama-se DESI Imaging, aplicação de DESI para gerar imagens. Eu já passei o conceito básico, vocês vão entender. Cada ponto de uma superfície gera um espectro de massas diferente, característico, típico daquele ponto. Então, para simular uma falsificação, os autores desse trabalho, eles fizeram uma falsificação do número 1432, pegaram o número 1432, colocaram uma perninha aqui, outras duas perninhas aqui, e converteram esse número em 1982. Azul. Está aqui a foto ótica, é o que eu estou vendo. Estou vendo isso aqui. Aparentemente, não tem problema nenhum. Só que para demonstrar a capacidade da técnica, os autores usaram corantes de canetas, corantes diferentes, de canetas azuis diferentes. Então, o número 1432 foi escrito com uma caneta cujo corante principal é o 372, que é o violeta básico 3. Aqui. Ok? E a falsificação foi feita com o 484, se não me engano, né? Depois eu checo lá. Solvente azul 2. Tá? Então, no início, o número autêntico era esse aqui, 1432, em azul. Ele pegou uma outra caneta azul, converteu esse número em isso aqui, ó. O meu 4 não está bom aqui para virar 9, né? Mas, tá? Deu para entender, pessoal? Então, visualmente, você não vê diferença nenhuma. Você fala, puxa, 1982, será que está... Bom, vamos lá. Aí eles pegaram essa superfície e fizeram a varredura, obtendo espectro de massas ponto após ponto. A plataforma onde a amostra está depositada, o spray fica fixo, certo, Matheus? Você vai entender isso. E a plataforma vai se movendo, né? Um sistema robotizado. A plataforma se move. Primeiro, ela vai nessa direção, depois ela pega uma segunda linha, terceira linha, ela divide a imagem em várias linhas, e as linhas são divididas em vários pontos. Cada ponto que o spray bate é um espectro de massas que é gerado. Deu para entender, pessoal? São gerados centenas e centenas de espectros de massas que ficam arquivados lá no computador. Eu sei, por exemplo, que o espectro 1 refere-se a esse ponto aqui.
o espectro 2 e assim sucessivamente. Aí existem softwares que analisam os espectros de massas, todos aqueles obtidos. Eu falo assim para o software: olha, me mostra, une todas essas centenas de espectros de massas que vocês têm e me fala, onde é que está o íon 372? Bom, na ponta do papel não tem nada, parece preto, e aqui começa a aparecer o 372. A reconstituição da presença do 372 revela claramente o número 1432. Então, esse 1432 correspondem aos pontos onde o corante 372 está presente, ou em outras palavras, onde a caneta, essa primeira caneta atuou, a caneta original. Aí eu falo para o software o seguinte: agora me mostra onde é que está o íon 484. Ele não está aqui, porque a caneta falsificadora não atuou aqui. Olha onde está. Aqui e aqui. Quando eu junto essa imagem com essa, eu gero. Aqui é a soma dos dois íons. 372, 484, 1982. Que aí bate com a imagem ótica. Reparem que eu consigo, trabalhando desse jeito, verificar num documento onde é que está a falsificação. Uma pessoa que alterou um número num cheque, que alterou uma assinatura, desde que tenha sido feito com caneta diferente, é possível ver. E não existe nada similar a esse tipo de técnica para analisar documentos, ok? Então é fantástico. Isso é apenas um exemplo. Apenas um exemplo. Essa técnica foi expandida, atualmente ela é muito utilizada em medicina. Eu consigo, durante uma cirurgia, vou falar mais sobre isso na aula que vem, verificar onde é que estão as células que são carcinogênicas. Por exemplo, não sei se alguém de vocês aqui já teve algum parente ou amigo que teve que fazer uma cirurgia de câncer de cérebro. Não sei se alguém já pelo menos leu sobre isso. Uma cirurgia para tirar do tumor do cérebro demora entre 10 a 14 horas. Vocês sabem por que é tão demorado? Não é por causa de tirar o tumor. Abrir o crânio é relativamente rápido, né? Usa uma serra, né? Abre, é até feio. Por isso que eu nunca quis ser médico. Aí você vai lá, direcionado por imagem, você sabe onde está o tumor, você vai lá e tira. Qual que é o problema? Saber onde está o tumor? Hã? Identificar onde está o tumor? Tumor eu identifiquei, suponho que seja uma bolinha. O cérebro é cinza, o tumor é uma bolinha vermelha. Você vai lá e tira. Qual que é o problema? Você conseguir mexer tudo? Chegar nele é um problema, tá, mas é rápido. Hã? Danificar outras partes do cérebro. Hã? Danificar outras partes do cérebro. Também, mas se você tira o grosso ali, Sobrar. o que sobra? Esse é o problema. Depois de 3, 4 meses vai ter que fazer outra cirurgia. Porque as células que sobraram vão crescer novamente e o problema vai voltar. Então o que eles fazem? Eles vão tirando pequenos pedacinhos onde estava o tumor ao redor e mandam para o patologista. O patologista olha, ainda tem célula cancerígena. O patologista, visualmente, ele sabe, né? Volta lá, pode tirar a mão um pouquinho. Tira. Ainda tem. Aí o médico começa a ficar preocupado. Puta vida, mas se eu tirar isso aqui, eu posso estar afetando a visão do paciente. Posso estar afetando os movimentos dele. O cérebro é muito sensível. Então é terrível. Por isso que demora. Tira uma fatia, patologista. Isso demora 10 a 14 horas. Esse é o grande problema. Se você deixa resto, o
tumor cresce de novo. Se você tira em excesso, não é que nem operar um fígado, você vai lá e tira um pedaço e boa, né? Ele cresce de novo. O cérebro não. Então tem que ter muito cuidado. Felizmente, o espectro de massas, agora vocês sabem o que eu estou falando, do tecido cancerígeno é diferente do espectro de massas do tecido cerebral sadio. Então já existem tecnologia onde o cirurgião vai com uma fonte DESE, obviamente tudo embutido. Durante a cirurgia ele bate o spray numa determinada posição e olha na tela do computador. Eu tenho o fingerprint da célula cancerígena, então ele sabe que ainda tem tumor ali. Vou trazer um artigo sobre isso da Science, é uma caneta mesmo. É mais Spec Pen, inclusive uma amiga minha que desenvolveu. Legal. Ela vai vir aqui, ela é brasileira, né? Ela vai vir aqui no Brasil agora em dezembro, né? Mass Spec Pen, é exatamente isso. Em posição do tecido da determinada qual a parte que está doente devido à presença de um metabólito identificador de doença. Então, tudo isso é baseado nesse DESE Imaging, tá? Eu quero que vocês entendam. Eu vou falar sobre isso na aula que vem, ok, gente? Perguntas? Professor, só uma dúvida, qual que é o tamanho mínimo de spot que o DESE consegue observar? A resolução. Mais ou menos 200 micrômetros é a resolução dele. Ah, então é um spot muito grande. Eu estava imaginando fazer isso para lâmina histológica. Já tem estudo sobre isso. Quando você substitui, quando você coloca um laser no lugar, existem algo parecido com DESE, só que ao invés de usar um spray, você usa um laser, a sua resolução fica muito, muito melhor. Porque o spot fica muito menor. Seria um MALDESE? MALDESE. Chama-se MALDESE, é uma mistura de MALDE com DESE. Eu já vi um vídeo desse, usando esse laser. É o microscópio, ele evapora a célula. Isso. Nossa, legal. E o resto, tudo em volta fica intacto. E obtém o espectro de massa? Obtém o espectro. É isso mesmo. Exatamente. A ideia é a mesma, o que você muda é a fonte de energia. Em DESE é um jato de solvente. Existem várias outras técnicas de ionização ambiente. Existem umas 50. O sujeito faz uma pequena modificação e muda o nome, né? Bom, deixa eu, para encerrar a aula, só para falar um pouquinho sobre... O Dinexin é só sair no ESC e entrar de novo. Muito análise com a DESE, ela foi descoberta e desenvolvida aqui no laboratório da Unicamp, em Campinas, né, por um amigo meu, Marcos Everlin. Sem dúvida alguma, na área de espectrometria de massas, ele é um dos maiores expoentes do mundo, diria eu, né, brasileiro. Eles estavam trabalhando um dia com DESE, normal, como eu expliquei para vocês. E o aluno esqueceu de ligar a atenção. E mesmo assim eles observavam o sinal. E tinha o espectro de massas. Aí surgiu a técnica ISE. É igualzinho o DESE, só que sem tensão. O que acontece em ISE? O nome vem, é um acrônimo para easy em inglês, que é fácil, né? O que acontece? A única diferença dentro da tensão, o fluxo do nitrogênio é muito mais intenso em easy do que em DESE. O que acontece? Então, as gotículas são formadas, mas elas são formadas tão rapidamente, mas tão rapidamente, que é um desbalanceamento estatístico de cargas positivas e negativas em cada gotícula, né? Como elas são formadas assim rapidamente, numa gotícula eu vou ter um excesso de espécie positiva, por exemplo, H3 ou mais, mas necessariamente na outra gotícula eu vou ter excesso de espécie negativa, ou H-. ISE não muda o balanço de cargas, o balanço de cargas permanece o mesmo.
DESE tem um processo de oxirredução de fato. ISE não. É um simples desbalanceamento estatístico. Então, as gotículas com excesso de carga positiva que foram formadas devido à velocidade de formação das gotas, elas são capazes de fazer o mesmo processo que DESE, bater na superfície, extrair o analito e obter o espectro de massas, né? Nós construímos uma fonte ISE aqui no nosso laboratório. Eu só trouxe para vocês verem como é simples, né? A gente usou conectores, um tubo de Teflon, uma torneira, né? E isso aqui, a fonte ISE na realidade é essa aqui, ó, o capilar onde vão ser geradas as gotículas, aqui, o gás de altíssima velocidade passa por aqui e o solvente, o solvente entra aqui, né? Isso aqui deve custar uns 5, 10 reais. A gente mesmo construiu aqui no nosso laboratório. Nossa, 10 reais. Eu resolvi só para mostrar para vocês, tá? Aqui está meio apagado, mas a entrada da fonte ISE, onde o spray é gerado, a amostra, a entrada do espectrômetro de massas, uma vista geral dela montada. A gente resolveu trabalhar com ISE, né, para comparar com DESE, e alguns exemplos. Bom, esse exemplo que eu vou falar é um exemplo prático que acontece na área de química forense, onde amostras de cocaína são apreendidas diariamente pela Polícia Civil de Belo Horizonte. O que os traficantes fazem? Eles compram a cocaína pura e misturam com substâncias brancas. O que você imaginar de substância branca eles misturam? Então, para quê? Para aumentar o lucro. Então eles misturam com gesso, com talco, com lã de vidro, com farinha de trigo, com bicarbonato de sódio, né, para diluir a cocaína nessa amostra. E como é que os policiais fazem quando eles apreendem essas amostras? Eles pegam a amostra, fazem o teste colorimétrico. Alguém aqui já viu isso? Dá uma cor azul. Eles dissolvem água, põem lá os reagentes e fica azul se tiver cocaína. Tem vários problemas. Se a porcentagem de cocaína for muito baixa, inferior a 10%, que é o que os traficantes colocam, não vai detectar. Então, o sujeito não pode ser considerado culpado por estar carregando uma substância branca. Se essas porcariadas que eles misturam, podem mascarar esse teste colorimétrico para a cocaína. Então nós resolvemos aplicar ISE para detectar cocaína nessas amostras apreendidas. Para isso a gente simulou duas possíveis misturas. Nós chamamos de base A e base B. Esse trabalho aqui é parte da tese de mestrado com um ex-aluno meu que hoje é perito também na polícia aqui em Belo Horizonte. Talvez vocês o conheçam. O nome dele é Rogério Lordeiro, né? Então esse trabalho ficou muito bacana, né? Primeiro, o que a gente fez? Uma simulação com uma base A, bicarbonato de sódio e ácido bórico, duas substâncias brancas, misturando com proporções diferentes de cocaína. Então a gente tinha aquela solução sólida, prensava, fazia uma pastilha bem rígida, e essa pastilha a gente analisava por ISE, no modo positivo. Reparem aqui que eu tenho vários espectros de massas. A cocaína, felizmente, ela ioniza com muita facilidade. Ela dá um íon 304. É muito característico. Esse é o espectro de massas da base. A mistura de bicarbonato de sódio e ácido bórico. Não tem 304, tem 301. Na letra B,
Deixa eu começar a dar mais concentrada. Na letra E, 20% de cocaína. Olha o 304 que intenso. Quanto tempo vocês levaram para fazer isso aqui? Menos que 1 minuto, pode ter certeza. Aqui está ao contrário, a D, 10%. Aqui já seria difícil detectar pelo teste colorimétrico, né? A C, 5%, 304. A B, 1%, 304. Eu consigo detectar 1% até o momento. 1% o teste colorimétrico não detectaria. Será que dá para ir além? Só por curiosidade. Fizemos mais misturas. A B, a letra C, 0,5%. Aqui, ó, 304. A letra B, 0,1%. 304 aqui. Para confirmar se esse 304 é de fato cocaína, a gente isola o 304 fragmento e vê o fio 182. Aí é a prova inequívoca da presença de cocaína. Esse método aqui teve tanto sucesso, né, com algumas modificações, depois a gente implantou o vapor spray, ele hoje é utilizado pela Polícia Civil de Belo Horizonte, né? Devido à sua grande vantagem. Eles apreendem não sei quantas centenas de amostras por semana. Teste colorimétrico tem problemas, então eles estão fazendo desse jeito aí. Pessoal, e se fosse feito por tese? Por ESE? Tese. A primeira que você explicou. Também daria. Também Qual seria a daria. diferença de um caso? Nesse caso, nenhum. ESE e DESE, nesse caso, os dois funcionam muito bem. O problema do DESE é que tem aquela alta tensão, né, que às vezes pode ser um problema, né? Então, mas tanto faz. Mas essa metodologia já está sendo empregada. O outro exemplo, uma outra base, farinha de trigo e ácido bórico. Mesma coisa, a gente consegue pegar níveis excepcionalmente baixos de cocaína nessa mistura. Até 0,1%. Está aqui o 304. Típica análise de screening. Chega no laboratório, você faz lá, analisa, está aqui a resposta. Essa tem cocaína. Ah, essa estou em dúvida. Então essa vai para a cromatografia. Mas quando dá o 304 é certeza. Tá? Dá para a gente ter uma noção de quantificação. Não é muito bom, mas pelo menos uma noção dá. Né? Um outro trabalho que nós fizemos envolvendo o EASY, deixa eu só ler aqui as conclusões dessa parte, né? A análise de cocaína por EASY apresentou limites de detecção muito inferiores aos apresentados por reagentes colorimétricos. A gente consegue facilmente pegar níveis abaixo de 1%. O teste colorimétrico nem longe passa perto disso. Eu consigo identificar pela fragmentação, pelo padrão de fragmentação. O tempo é muito pequeno, muito baixo, ótimo para ser implantado em laboratórios que demandam rapidez nas análises e não requer preparo de amostra. Chegou a amostra intacta, se analisa. Tá? Um outro trabalho muito interessante foi a detecção, isso feito aqui no nosso DQ, a detecção de, estou quase terminando, gente, LSD em selos apreendidos. Os selos de LSD, eles são normalmente vendidos com essas estampas, todas coloridas. Tem desenhos, né? Aqui tem um solzinho, uma bicicleta, o yin e yang chinês, né? Como é que os traficantes fazem? Eles preparam uma solução aquosa de LSD, já vou mostrar a estrutura, mergulha esse selo inteirinho lá dentro, tira, espera secar e vende. A droga é tão potente que ela tem, mesmo nesses níveis baixíssimos, ela consegue ter o efeito psicotrópico. Mas não é assim que o usuário compra. Cada um desses quadrados aqui, ele é subdividido em quadradinhos menores. Vocês estão vendo aqui o picotadinho? É assim que eles vendem. Eles se recortam um picotadinho desse, dá para o
consumidor ele põe embaixo da língua. E o efeito é violento. Né? Você tem alucinações assim, assombrosas. Né? O LSD, na historinha dele, é a dietilamina do ácido lisérgico. Está aqui a estrutura dele. Ó. Felizmente ele tem muitos sítios básicos perfeitos para ser analisado, ou por DES ou por ISE. Né? Foi sintetizado em 38, é sintético, né? E o pessoa que sintetizou, Albert Hoffman, descobriu seus efeitos em 1943. Ele ficou na moda. No início pensou-se que ele seria uma droga muito boa contra a esquizofrenia. Ele ficou na moda na década de 60. Tanto que até tem uma música dos Beatles em homenagem a ele. Você sabe qual é? Uma música bem famosa. Hã? Da Lucy. Lucy in the Sky with Diamonds. Teve até uma novela cuja música de introdução era essa aqui. Lucy in the Sky with Diamonds. Eu não vou cantar porque senão vocês iriam embora com a aula. Mas olha o LSD aqui. Ó. Entra no Google hoje, Lucy in the Sky with Diamonds, Beatles. Vocês vão ouvir, é muito bonita essa música. Hã? Conhece? Alguém conhece? Mais alguém? Conhece? Né? Normalmente a detecção de LSD em selos é feita via cromatografia líquida. Né? Normalmente o Klein tem uma média de 67,5 microgramas por selo. Não é o selo grandão, não, é aquele picotadinho. 67 mil microgramas. Para fazer análise por cromatografia é difícil. Tem que extrair, tem que concentrar, né? Então a gente desenvolveu um método para analisar via ISE. Pegava o selo, colocava lá, batia o jato do spray e obtinha o respectivo espectro de massas. Olha aqui cada resultado legal. E todos os resultados que eu vou mostrar aqui eles foram confirmados com o método padrão que é HPLC, né? A massa do LSD é 323, a sua forma protonada 324. O selo 10 claramente mostrou um sinal 324. Foi confirmado pelo padrão de fragmentação. Sempre tem que fazer isso. O selo 12, 324. O selo 15 não. Não tinha nada. Confirmado por cromatografia. Por curiosidade, aconteceu algo interessante no selo 7. Olha só. Além do LSD, a gente observou um íon 304, que é cocaína, aí é o famoso 3 em 1, né? E o 194, êxtase, tinha tudo isso. Isso aí caprichou, hein? Seguramente, a pessoa, o traficante, ele já estava com a mão contaminada com aquilo e passou para o selo, né? Aqui, ó. Então, o resultado desse é fantástico, esse aqui é do muito rapidamente. Você vai ficar... Então, reparem, né? Que essas drogas aí, essas técnicas são perfeitas para a área forense, né? Atualmente o LSD nem tem sido mais utilizado, ele tem sido substituído pelas anfetaminas, tá? Finalmente, só ver aqui, análise de LSD diretamente sobre a superfície. Consigo analisar o selo diretamente. Não preciso fazer extração, não preciso fazer nada. Eu consigo identificar, inclusive, não só o LSD, mas outras substâncias que porventura estejam ali presentes, né? E o tempo é a grande vantagem do ISE. Porque normalmente a polícia não quer saber quanto tem de LSD. Não é. A resposta é sim ou não. Você pega um selo, tem LSD? LSD não tem teste colorimétrico. É muito difícil. Você leva
para o laboratório, faz a extração. Demorado. Com essa técnica você analisa rapidamente. Rapidamente. Tá? A ideia é que essas análises sejam inclusive feitas in situ, ali no momento da festa mesmo. Pegou ali e já analisa. Já existe tecnologia para isso. Então, já existe um espectrômetrozinho de massa que o policial pode levar? Já. Do tamanho de uma caixa de sapato que você carrega, assim, pesa 5 quilos. Dá para levar. Exatamente. Bom, o que a gente, no nosso laboratório, verificação de medicamentos adulterados. Atualmente, as drogas, né, Viagra, a patente do Viagra caiu, que é o sildenafil. Agora entrou uma outra, que é mais potente, que é o Cialis, que é um outro princípio ativo, tadalafil. O pessoal tem pego Viagra e vendido como Cialis, que é bem mais caro. Essa técnica facilmente se detecta quem é quem. Igualzinho, procedimento igualzinho que eu falei aqui. Detecção de drogas de abuso, extra, metanfetamina, piperazinas, isso está na moda. Essas são as drogas da moda no momento, tá? Detecção de compostos anorexígenos e ansiolíticos, aqueles que tiram a fome, são proibidos, né? Pode causar anorexia. Detecção de inseticidas carbamatos. Alguém sabe para que serve isso aqui? Tem muita mulher que acha que o marido está traindo, faz um bolo e põe um chumbinho lá dentro, né? O marido come e morre. Ao invés de você abrir o estômago, que é terrível, né? Você pode analisar o bolo. A gente fez isso aqui, dá certo também. Você faz uma prensa, cria uma pastilha bem compacta do bolo e analisa diretamente essa pastilha e vê rapidamente a presença desses inseticidas, né? Aqui o maconha. A gente também detectou o princípio ativo da maconha em folhas, caules e flores, né, da planta, né? Da cannabis sativa L. Isso é importante do ponto de vista de botânica, do ponto de vista da toxicologia, né? Enfim, você vê, tem regiões que você planta e ela não rende o princípio ativo. Você facilmente vê isso com essas técnicas, tá? Bom, isso aqui eu já falei tudo. Eu só queria, não vai dar para mim mostrar, mas eu tenho um episódio. Alguém aqui já assistiu CSI Las Vegas? Tem o CSI Miami, CSI Las Vegas. Teve um episódio que, se vocês entrarem com esses dados no Google, vocês vão achar. CSI Las Vegas, 10ª temporada, episódio 3, Working Steps. Se não me engano, lá por 2, 3 minutos desse episódio, tem aquele ator, que ele, esqueci o nome dele, ele atuou naquele filme Matrix. Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne. Acho que é esse cara. Bom, eu não me lembro. Bom, é um moreno, né? Uhum. Ele é o Morfeu de Matrix. Ele fala sobre DESE. Lá nesse episódio eles analisam uma droga, uma amostra apreendida pela polícia, utilizando DESE. Então ele fala, are you using DESE, the Surgeon Electrospray Ionization? Se não me engano é por volta de 2 ou 3 minutos do episódio. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, entrar no YouTube, né? Então dá uma olhadinha aí, por favor. É isso aí, gente.